Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e a nossa aula é de história. E nós vamos falar sobre os indígenas. Os indígenas, já sabemos algumas coisas, né? Sobre os indígenas, mas a gente vai falar de novo. Os indígenas foram os primeiros habitantes das terras brasileiras. E eu já sabia disso. Pois é, até antes mesmo, né, da chegada dos europeus, né, os índios já habitavam nas nossas terrinhas, né? Então, os indígenas, meus amores, né, como você já sabe, né, eu sei que você já sabe, e eles vivem, né, em oca. Pois é, as ocas eram organizadas em tribos, não é verdade? Então, lá também tinha um pajé, é, ele era um guia espiritual, na verdade, um guia espiritual chamado de pajé, né? E um líder, né, que era conhecido como cacique. Mas você sabe a diferença do cacique para o pajé? Eu vou explicar agora, certo? O pajé, ele é o sacerdote da tribo, pois ele conhece todos os rituais, meus amores. Ele recebe mensagens dos deuses. Olha que legal, que interessante, né? Ele também é o curandeiro da tribo. Quando o índio está doentinho, ele vai lá e passa o remedinho, pega aquelas ervas e faz o remedinho e o índio fica bom. E o cacique? O que faz o cacique? O cacique também não é menos importante, não. Ele é importante na via tribal da seguinte forma: ele faz papel de chefe, né? Ele organiza, ele orienta os índios, né? Eles conversam, né? E os índios mais novos os respeitam, certo, meus amores? Já as mulheres, ela cuida das crianças, né, da agricultura, ela que faz, né, aqueles utensílios, né, que usam no dia a dia, né? Você já sabe aquelas coisas que eles confeccionam, não é verdade? Os indígenas utilizam diversos instrumentos musicais em suas manifestações culturais, né? E tem dança própria, né? Tem aquelas como é que eu posso dizer? Aquela dança, né, que só ele sabe dançar, não é verdade? Então, ó, os homens, por sua vez, eles são responsáveis pela caça, pela pesca, né? Eles saem em defesa da tribo, né? Ninguém encosta na tribo, que está ali para defender, não é verdade? Já as crianças, né? E os idosos também, eles cuidam, né? São responsáveis, na verdade, pela confecção, né, de utensílios, né? Pela cobertura, né? Ele ajuda na cobertura das ocas, verdade. E agora, só os idosos, né? As crianças, né? E os idosos são responsáveis pela fabricação de utensílios, né? Eles ajudam também a fazer a cobertura das ocas, né? Para se proteger da chuva e do sol, certo? Já os idosos têm um papel importante, né? Ele é responsável, não? Ele é respeitado nas decisões da tribo, certo? O mais velho fala, os mais novos respeitam e obedecem. Certo? Então vamos para a nossa atividade. No primeiro, dentre as raças que formam o povo brasileiro, pinte aquela que primeiro habitou as nossas terras. Então, um desses três foi o primeiro que habitou nossas terras, né? Já sabe qual é, tá bem aqui visível, certo? Já no segundo, observa as fotos e descreva como são as ocas, né? Das tribos, né? Como ela é feita, como ela é confeccionada, certo? Terceiro, na imagem da tribo abaixo, circula o pajé. Vocês lembram, né? A tia falou que o pajé é um sacerdote, né? É ele que recebe a mensagem dos deuses, certo? É ele que tem aqueles rituais, né? E ele que cura os doentes, né? Quando os índios estão doentinhos, né? Ele tem a forma de curar, certo? Quarto quesito, observa as imagens abaixo e pinte a atividade que é responsável pelas mulheres. Lembra que a mulher que a tia falou, né? Que as mulheres são responsáveis pela alimentação, pela agricultura, pelas crianças, sabe? Então, quinto quesito,
Dentre os utensílios abaixo, marque apenas aquele herdado dos indígenas, né? Então, qual dele nós herdamos dos índios, não é verdade? Então, isso aqui é a nossa tarefinha de história, né? E nós vamos agora para o encerramento, né? O dia está encerrando. Pequenininha atividade, né? Só tem uma folhinha, não é? Então, bom final de semana, certo? Se cuide, se protejam, certo? E até segunda-feira, se Deus quiser, certo? Um beijo.